Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Eu quero trazer uma palavra em João 5:24, tá? Que vai falar sobre salvação também, tá, gente? 5:24, capítulo 5, do versículo 24. João 24 nos diz assim, ó: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, tá? Quem ouve a minha palavra aqui, ó, palavra, né, a Bíblia Sagrada, tá, gente? Quem ouve, né, falar dessa palavra aqui, tá, da palavra de Deus, tá? E crer, tá bom? E crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então, gente, quem ouve falar da palavra de Deus, né, aqui é a Bíblia Sagrada, aqui é a Bíblia Sagrada, né, abrindo aqui, né, aqui a palavra de Deus, né, e eu estou anunciando, falando, e você, no caso aí, é ouvinte, né, mas no caso não é só você ouvir, gente, não é só questão de ouvir, alguém tá lendo, né, a palavra, tá bom? Uma palavra de Deus está sendo pregada e eu estou ouvindo. Claro que eu estou ouvindo. Alguém está pregando, eu estou ouvindo. Mas aqui, gente, essa palavra ouvir não é só você ouvir com seus ouvidos, tá? Você tem que crer, tá? Você tem que fazer o que essa palavra está falando, tá bom? Você tem que fazer o que você está ouvindo sobre essa palavra. Então, o que você está ouvindo hoje sobre essa palavra, que é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, tá? Eu tô com duas Bíblias aqui, né? Uma que eu tô falando para vocês e essa aqui que eu tô dando o exemplo, tá? Que é a palavra de Deus. Então, gente, não é só você ouvir, tá bom? Mas é você fazer, não é só você ouvir, mas é você fazer o que você está ouvindo, o que está sendo falado sobre essa palavra de Deus. Hoje está sendo falado o quê? Tá? Em João 5:24, que diz, ó, na verdade, duas afirmações, gente. Na verdade vos digo que quem, tá? Quem, qualquer pessoa, né? Seja homem, seja mulher, que ouve, tá? Que ouve, né? A minha palavra, tá? E crer naquele que me enviou. Crer em quem, gente? Naquele que me enviou, em Deus, né? Que Deus enviou o seu único filho. Então, quem crê, né, em Deus através do seu filho, tem a vida eterna, viu? E não entrará em condenação. Então, gente, é preciso que, como eu já falei para vocês, não só ouvir, tá? Ouvir não é só você chegar, né? Você abrir um áudio, né? Você entrar nas redes sociais e ouvir. Você ouve muitas pessoas falarem de Jesus. Eu tenho anunciado bastante sobre salvação. Não é só você ouvir o que está sendo falado, tá? Mas você tem que fazer. E o que a palavra está dizendo aqui? Se você ouviu essa palavra, né? E o que essa palavra está dizendo que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer, tá? Então, a partir do momento que você crê, né? Como diz a parte B do versículo, tá? Que quem ouve, você já ouviu, né? A palavra de Deus, deu até o exemplo aqui com a Bíblia Sagrada, e você crê, é isso que você tem que fazer, tá? Depois de ouvir, você tem que crer, tá? Crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, você tem que crer em Deus, que enviou o seu único filho, tá? Ele enviou, Jesus já enviou, já deu, né, o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por todos nós. Então, o que você precisa fazer, você que vai ouvir esse áudio, você que está ouvindo, vai ouvir nas minhas redes sociais, o que você precisa fazer? Você precisa ouvir, né, o que está sendo falado, mas você precisa praticar. Vamos dizer assim, você precisa entrar com a prática. E qual é a prática? Depois de eu ouvir a palavra, eu tenho que crer, né? Crer no meu coração que Deus enviou o seu único filho, que só há salvação através de Jesus Cristo, tá? Então, eu ouvi e eu criei, né? E eu confessei com a minha boca. Eu criei, tá? No Filho de Deus, tá? Que Deus enviou o seu único filho, tá bom? E qual foi o propósito? Aí ele vai dizer aqui, ó,
ainda no versículo na parte B, tá? E crer naquele que me enviou, tá? O próprio Jesus está falando aqui do Pai, tá? Crer naquele que me enviou. Quem foi que enviou? Jesus, foi o Pai, né? Tem a vida eterna e não entrará em condenação. Então, gente, o benefício, tá? O benefício de você não só ouvir, mas você absorver mesmo, você crer, né? Você colocar em prática o que você está ouvindo sobre essa palavra, vai te trazer o benefício de quê? A parte B do versículo está dizendo: a vida eterna. Ó, passou. Todos nós vamos passar pela morte. Todos nós vamos passar pelo sono da morte, né? Todos nós. Mas depois desse sono da morte, gente, tem a vida eterna. Ou com Deus ou sem Deus. Tá bom? Então aqui, depois que você fez tudo isso, você ouviu, você creu que Deus enviou o seu único filho e que só há salvação através dele, tá? Então você já passou da morte para quê? Para a vida eterna. Você não entrará em condenação. Então, gente, aqui tem uma verdade absoluta. Todos aqueles que aceitaram Jesus em vida, tá? Todos, eu sempre estou falando, aceite a Jesus enquanto você está respirando, com vida, enquanto você pode confessar a Jesus Cristo como seu Salvador, tá bom? Aceite a Jesus e todos aqueles que aceitaram, tá? Que ouviram, porque essa palavra, até a palavra de Deus, como ouvirão se não há quem pregue? Então, é por isso que nós temos que pregar, é por isso que nós temos que anunciar, porque as pessoas precisam ouvir, mas as pessoas não só precisam ouvir falar, mas elas precisam praticar o que a Bíblia, colocar em prática o que essa palavra está dizendo. Ela está dizendo que você tem que crer, tá? E confessar, né? Crer no seu coração, confessar com a sua boca, e aí sim você terá esse benefício aqui, ó, tá? Você terá esse benefício aqui. Você passou da morte, tá? Você passou da morte para a vida eterna e não entrará em condenação. Então você não entrará, nós que já aceitamos Jesus, não entraremos em condenação, gente, tá? Mas tá aqui dizendo a parte B, mas passou do que? Todos nós vamos passar pela morte, mas passou da morte para a vida. Com essa vida aqui, tem gente que diz assim, morreu, acabou. Negativo, isso é uma mentira, gente. Não se engane, morreu, não acabou, tá? Morreu, a sua alma tem que ter um destino. Ou esse destino será com Deus, ou será com Deus. Esse destino seu será a vida eterna com Deus, ou a não vida eterna com Deus, né? No caso, é outro destino, gente, que a gente não pode enganar ninguém, né? Será o inferno, tá? Será uma vida de tormento. Por quê? Porque tá aqui, ó, a palavra não sou eu que estou dizendo para vocês, é a palavra que vocês estão ouvindo aí, que vocês vão ouvir, tá bom? Aí vai dizer aqui, ó, na verdade vos digo, na verdade vos digo, que quem ouve, né, a palavra de Deus e crê, né, creu, confessou naquele que enviou, quem enviou Deus, enviou seu filho, tem a vida eterna, gente, a nossa alma, né, ela tem que estar em Cristo Jesus, tá? Tem a vida eterna, aqui, ó, e não entrará em condenação, gente, não vai receber a condenação, porque todos aqueles que não aceitaram Jesus, eles vão receber a condenação da sua alma, tá? Então, nós que já aceitamos a Jesus Cristo, nós já temos a garantia da nossa moradia com Deus, a nossa alma descansar em Deus. Então, não acredite alguém, morreu, acabou. Não, morreu, acabou, não. Nós somos alma, né? Corpo e espírito, gente, tá? E a nossa alma tem que ter um destino em Deus, tá? Então, essa é a palavra de hoje, tá? Aceite a Jesus como seu Salvador. Não perca essa oportunidade, nem esse benefício que diz aqui, ó. Eu até escrevi aqui, gente, no meu caderno aqui, ó. Que esse início dessa mensagem de João 5:24, tá? Dessa passagem, ela ressalta, gente, a certeza, tá? A certeza e a autoridade, gente, das palavras
de Jesus, porque aqui foi Jesus dizendo, se tu reconhecer quem me enviou, que foi o Pai que me enviou, né? Tu terá a passagem da morte para a vida eterna. Ele fala aqui, ó, quando ele fala autoridade das palavras de Jesus, quando ele fala, é algo para ser levado a sério, gente. Tem que ser levado a sério. Salvação é algo sério, tá? Nós estamos aqui dizendo, porque queremos ser mais santo do que não sei quem. Não, não existe. Nós somos justificados por Deus. Ainda estamos num corpo de pecado, sim, tá? Mas somos justificados por Deus, tá? Então, essa palavra aqui, medite, tá? Ela fala sobre a passagem, né? Que todos nós vamos fazer a passagem através da morte. Mas quem estiver com Jesus, já tá dizendo a parte B do versículo, tá? Mas quem crer naquele que me enviou tem a vida eterna, tá? Já vai direto para a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna com Deus, tá? Então é isso, gente. Aceite Jesus como seu Salvador. Não perca essa oportunidade, tá? Não perca a oportunidade. Aceite Jesus, creia, leia a Bíblia, tá? João 5:24. João, capítulo 5, do versículo 24. Você pode conferir na sua casa o que eu estou falando aqui, tá? E essa palavra, ela é viva e eficaz. É o próprio Jesus falando conosco, tá? Então, uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe.